Vamos falar hoje sobre força elétrica e sobre campo elétrico. Para fazer isso, nós vamos falar sobre o pêndulo de torção de Coulomb. Charles-Augustin de Coulomb propôs a fórmula conhecida, que leva o nome dele, em 1785. Essa balança de torção, eu vou desenhar aqui para vocês, é basicamente o seguinte. Você imagina um fio muito fino segurando uma haste e onde na extremidade dessa haste tem uma carga Q. Essa carga aqui, vamos chamar essa carga aqui de Q2, aqui tem um contrapeso. Esse fio é um fio que, se ele torcer, ele vai executar uma força como se fosse uma mola. Na balança de torção, o que acontece? Uma outra carga é colocada próxima a essa carga de prova, vou chamar de Q1 essa carga aqui. E essa carga, digamos que sejam cargas de mesmo sinal, se elas forem cargas de mesmo sinal, digamos positivas, vai aparecer uma força entre elas repulsiva. Essa carga aqui, ela está fixa, então ela não se move, mas essa carga aqui se move fazendo o pêndulo girar. Conforme o pêndulo gira, dá para a gente medir a força. Esse é o pêndulo de torção de Coulomb. Aqui eu tenho um esquema para mostrar para vocês com essas forças. Eu vou tirar um pouquinho aqui, olha. Vou colocar nesse monitor para a gente poder enxergar melhor. Você veja que é o mesmo esquema, né? Uma distância separando a carga Q1 da carga Q2, e aqui a distância é um vetor, veja, um vetor que é R2 menos R1. Então, R12 significa R2 menos R1. Quando é R2 menos R1, o vetor aponta do 1 para o 2, tá? Do 1 para o 2. Pensa ao contrário aqui, R1 mais R12 tem que dar o R2 que está aqui. Olha só, a força é uma força central, é uma força que está alinhada ao mesmo eixo que liga as duas cargas. O mesmo eixo que liga as duas cargas. Vamos fazer agora umas contas aqui para a gente estudar como que seria essa força. Olha só. Primeiro, a força, o que já se sabia no século XVIII, é que a força era proporcional às duas cargas. A força era proporcional a Q1 e era proporcional a Q2. Portanto, se, por exemplo, Q1 dobra, a força dobra. Se Q2 dobra, a força também dobra. Isso significa que F é proporcional, na verdade, ao produto Q1 e Q2. O que é muito conveniente, porque, além de tudo, nos dá uma outra informação. Se as cargas têm o mesmo sinal, essa força tem um sinal positivo. Se essas cargas têm sinais opostos, essa força terá um sentido oposto. O que é muito razoável, já que a gente sabe que cargas de mesmo sinal fazem com que a força seja uma força para repelir as cargas, e cargas com sinais opostos fazem as cargas se atraírem. A outra coisa que a gente deve levar em consideração é que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Foi a outra observação de Coulomb. E aqui eu queria fazer um parêntese sobre notação antes da gente prosseguir, que é o seguinte. Quando eu colocar uma grandeza vetorial, eu vou colocar uma flechinha em cima. Se eu for falar do módulo da grandeza vetorial, eu vou escrever a mesma variável, mas eu não vou pôr a flechinha. Combinado? Então esse aqui é o vetor, esse aqui é o módulo que é o escalar. Então vamos resumir aqui as três coisas que Coulomb percebeu. Primeiro, que a força é proporcional à carga Q1. Segundo, que a força era proporcional à segunda carga. E terceiro,
que a força é inversamente proporcional à distância R12 ao quadrado entre as cargas. Juntando essas três informações, nós temos que a força é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Tá? A outra coisa que a gente tem que perceber é que a força é uma grandeza vetorial. Nós já temos a intensidade dela. Agora, a gente precisa colocar também o caráter vetorial da força. Esse caráter vetorial da força, a gente faz assim. Você considera que entre uma carga e a outra, carga 1 e a carga 2, Q1 e Q2, tem a reta que é azul, que está aqui, R1, 2. Nós temos essa intensidade, e agora, para que a gente possa colocar a direção e se transformar nisso aqui num vetor, nós temos que multiplicar por um vetor unitário que defina a direção. E isso nós vamos fazer criando um vetor unitário na direção do R12. Tá? Então, como é que é isso? O nosso vetor unitário será R12 dividido por R12 vetor dividido pela amplitude, pelo módulo do R12. Então, a nossa força será proporcional a Q1, Q2 dividido por R12 agora ao cubo, que multiplica R12 vetor. Outra coisa, vamos ver aqui agora o que acontece. De novo, as duas carguinhas aqui embaixo, tá? A direção da força 1 para a força 2 está aqui. Carga Q1, carga Q2. Quanto que é a nossa força, aqui a força sobre a carga 2? A força sobre a carga 2, se as cargas tiverem o mesmo sinal, estará na direção do vetor R12. Então, a minha constante aqui, a minha constante de proporcionalidade, que vai fazer com que eu possa tirar esse sinal de proporcional, a minha constante de proporcionalidade, eu vou chamar essa constante de K, é uma constante positiva, tá? Q1, Q2 dividido por R12 ao cubo, R12 vetor. Essa constante no Sistema Internacional de Unidades, ela vale 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Tá? Agora, é mais comum não o K, mas uma outra constante que é a nossa permissividade. E a permissividade elétrica do vácuo a gente chama como ε0. Então, nossa constante passa a ser 1 sobre 4πε0, que multiplica o conjunto das cargas. Agora eu vou escrever da forma explícita, tá? O R12 aqui, ele é, lembrando pela definição, o R2 vetor menos o R1 vetor. Então, eu vou escrever aqui R2 vetor menos R1 vetor, dividido pelo módulo dessa distância R2 menos R1 vetor ao cubo. Essa daqui é a nossa força de Coulomb na forma mais geral para um par de cargas Q1 e Q2 nas posições respectivamente R1 e R2. Essa aqui é a força sobre a carga 2. Tá certo? Olha que coisa, né? Se eu quisesse saber quanto que é a força na carga 1, é só trocar os índices. O meu F1 seria a mesma coisa, tá? Só que aqui ficaria não R2 menos R1, mas R1 menos R2. Tá? R1 menos R2. O que evidentemente tem o sentido ao contrário aqui, tá vendo? O R12 está para cá, o R, que é R2 menos R1,
Quando eu inverto os índices, a força inverte de sinal também. Do outro lado, que seria então o caso de ser um vetor proporcional não a R2 menos R1, mas a R1 menos R2. Tá vendo? Tudo conforme tem que ser mesmo. Então, voltando à nossa transparência, essa é a nossa força, está aí, representada pela fórmula de Coulomb, entre cargas. É a força entre duas cargas Q1 e Q2. Bom, vamos dar um passo para frente agora, que é o seguinte. Essa nossa expressão aí, né, da força, você repara que eu posso colocar a carga Q2 em evidência. Se eu puser a carga Q2 em evidência, do jeito que está aí, eu posso pegar uma parte dessa expressão e escrever dessa forma. Esse E1 é uma função vetorial. Essa foi uma simples passagem matemática. Não tem nada de física até agora, antes da gente discutir o significado dessa passagem. Essa constante matemática, aí, o E1, nós vamos chamar de campo elétrico. É o campo elétrico dado por essa expressão que é a parte que está entre colchetes ali em cima. Acontece que essa expressão, que é para eletrostática, ela tem um significado muito mais geral para o campo elétrico, para o campo magnético e para o campo gravitacional, que vai muito para além de uma simples função matemática. E aí eu vou lembrar de Albert Einstein. Albert Einstein, ele dá uma interpretação mais física para os campos em geral. Isso vem da época de Michael Faraday, quando ele propõe a existência de um campo como algo que influencia o ambiente, mas o espaço físico. Mas eu peguei um trecho do livro A Teoria da Relatividade Especial e Geral, escrito pelo próprio Einstein, esse trecho aqui, olha, que eu vou mostrar para vocês. Quando se pergunta por que quando levantamos uma pedra e depois a largamos, ela cai por terra? Geralmente se responde porque a terra a atrai. A física moderna, a física do século XX em diante, responde de maneira um pouco diferente. É pela seguinte razão. Um estudo mais cuidadoso dos fenômenos eletromagnéticos levou à concepção de que não existe uma ação direta à distância. E aí, por ação direta à distância, eu queria explicar para vocês assim, ação direta à distância é como se o campo causado por uma carga fosse instantaneamente sentido pela segunda carga a qualquer distância que fosse. Se você prestar atenção na fórmula que a gente acabou de deduzir, o tempo não aparece nessas fórmulas aqui. É como se a carga sempre estivesse estado naquela posição e sempre estivesse ao longo de toda a história do universo. E se, por exemplo, a carga se move de uma posição para outra, essa equação não descreve o campo elétrico de uma carga em movimento, por exemplo. Essa ideia de ação à distância, na física atual, ela não existe porque o princípio da relatividade estabelece que nenhuma informação pode se propagar acima da velocidade da luz. Então não existe velocidade infinita, não existe a possibilidade da transmissão instantânea de uma informação. Seria o seguinte, olha. Se a gente considerar a distância entre as cargas como sendo uma certa distância r, e essas cargas, por acaso uma delas se move um pouquinho para uma posição, digamos aqui, a informação de que essa carga chegou nessa posição e que
o campo se deslocou daqui para cá, só vai acontecer porque essa carga se moveu para cá, a informação só vai chegar depois de um tempo ΔT, tal que ΔT é igual a R' dividido pela velocidade da luz, que, como todos nós sabemos, é 299,792,458 metros por segundo. Essa é a diferença entre a ideia de ação à distância e do campo como a gente considera hoje. Voltando agora, então, ao texto de Albert Einstein, então vamos continuar aqui. Olha. Quando, por exemplo, um ímã atrai um pedaço de ferro, não nos damos por satisfeito com a ideia de que o ímã, através do espaço vazio entre eles, atue diretamente sobre o pedaço de ferro, mas imaginamos, como Faraday, que o ímã cria sempre, no espaço circundante que o envolve, algo fisicamente real, embora não diretamente observável, a que damos o nome de campo magnético. Mesma coisa para o campo elétrico, mesma coisa para o campo gravitacional. E aí eu quero chamar a atenção duas coisas. A primeira, fisicamente real. Nesse curso nós vamos ver que o campo tem associado a ele energia. Mas em cursos mais avançados, a gente descobre que o campo tem associado a ele momento linear e momento angular, como uma partícula. O campo tem propriedades que se conservam como e junto com as propriedades da mecânica, inclusive transferência de momento de partícula para campo. Não é o escopo desse curso, mas é para a gente entender como o campo ele é muito mais que uma simples relação matemática. E a segunda coisa é que dizer que o campo não é diretamente observável porque o que é diretamente observável são as forças. Tá? As forças é que produzem alguma coisa que a gente consegue medir. O campo é uma entidade que, embora tenha todas as suas propriedades, ele não se mede diretamente, a não ser pelos seus efeitos. Vamos continuar com o texto. Este campo, por sua vez, atua sobre o pedaço de ferro. Né? Esse campo gerado pelo ímã, ele atua sobre o pedaço de ferro, de modo que este tende a mover-se em direção ao ímã. Interpretamos os efeitos da gravitação de maneira semelhante. Eu acrescentaria aqui os efeitos do campo elétrico também. A ação da Terra sobre a pedra ocorre de maneira indireta. A Terra cria uma vizinhança, em sua vizinhança, um campo gravitacional. Este atua sobre a pedra e ocasiona um movimento de queda. Não tentaremos justificar aqui este conceito arbitrário. Então, Einstein aqui faz uma ressalva dizendo assim, olha, é um conceito auxiliar importante para a gente. Em si é arbitrário porque nós encontramos nesse conceito uma forma de explicar o fenômeno, uma forma de compreender os fenômenos, e que diz muito a respeito das propriedades da natureza. Vamos lá. Limitamo-nos a observar que, com o auxílio dele, podemos representar teoricamente, de maneira muito mais satisfatória do que sem ele, os fenômenos eletromagnéticos, sobretudo a propagação das ondas eletromagnéticas, que, claro, pela natureza delas, elas são dependentes do tempo. Interpretamos os efeitos da gravitação da mesma maneira. Em resumo, a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A força elétrica é um vetor. Por isso, a gente multiplica essa quantidade que nós acabamos de mostrar no slide por um vetor unitário na direção do vetor que liga a carga Q1 à carga Q2, resultando na expressão que você está vendo. Nós definimos ainda o campo elétrico. O campo elétrico pode ser visto como uma função vetorial que, multiplicada pela carga, é igual a força, ou como a razão entre força e carga.
A expressão para o campo elétrico é dada pela expressão que você está vendo no slide. Mas a física moderna não vê o campo elétrico apenas como uma função auxiliar para que se obtenha a força. O campo elétrico é como se mudasse as propriedades do espaço por causa da presença das cargas e de seu estado de movimento. Nós estudaremos durante esse curso o campo elétrico e o campo magnético como sendo propriedades do espaço. Tá bom, gente? Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a superposição dos campos, que é onde a gente começa a ver quando muitas cargas estão presentes, que é os casos que existem na natureza em geral são assim, os casos da engenharia elétrica em geral envolvem uma infinidade de cargas, e aí nós vamos trabalhar com isso no próximo vídeo, tá bom? Até lá! Quando eu disse que na física moderna não existe ação à distância, na verdade o que eu queria dizer é que a gente não considera ação à distância em eletromagnetismo ou na mecânica clássica, por exemplo. Mas tem uma questão da física quântica muito atual, que é o entrelaçamento quântico, que tem a ver com a transmissão de informação instantânea. E esse é um problema que ainda está em estudo, ainda tem coisas para se resolver sobre isso. É mais ou menos assim, entrelaçamento quântico. Imagina duas partículas que são geradas num certo experimento ou fenômeno, e aí elas se distanciam. Enquanto elas se distanciam, elas são descritas por funções de onda que são superposições de estados quânticos. Se você conhece a história do gato de Schrödinger, que ele está meio vivo, meio morto dentro da caixa, até que o sujeito abre a caixa e descobre o estado dele, é disso que eu estou falando, de uma superposição de estados quânticos que descreve as funções de onda. Aí uma das partículas ela passa por um detector e seu estado quântico passa a ser bem determinado. Nesse momento, a sua função de onda passa a ser descrita por esse estado quântico, portanto a função de onda mudou. O que implica que a outra partícula distante também teve a sua função de onda instantaneamente modificada, mesmo que esteja a uma grande distância. Bom, isso tem a ver com dois fenômenos ocorrendo a uma grande distância e uma informação que passa a ser verdadeira para os dois instantaneamente quando é feita uma das medidas. Esse fenômeno do entrelaçamento quântico ele parece ser muito conceitual, muito teórico, mas ele pode vir a ter importância tecnológica dependendo da evolução da ciência num futuro talvez não tão distante, porque esse é um assunto que se estuda muito hoje. Então eu recomendo para você que, para se informar desse assunto, e já que nós estamos tocando nesse assunto, eu queria mostrar para vocês dois livros que são os livros do Oswaldo Pessoa Júnior. Ele fez mestrado em física na Unicamp, o doutoramento dele ele fez, se não me engano, na Universidade de Indiana, e hoje ele é professor no Instituto de Filosofia da USP, porque o doutorado dele também foi numa escola de filosofia e história. Esses dois livros, o primeiro volume ganhou o prêmio Jabuti, e são espetaculares para explicar as questões importantes de mecânica quântica em discussão hoje em dia. E é interessante porque o Oswaldo Pessoa Júnior ele tem uma função de físico, ele tem graduação em física e em filosofia, ele fez mestrado em física e o doutorado dele, eu sei que foi em humanas, e ele escreve abordando as questões da física quântica sem muitas equações, ele evita o quanto pode equações, mas eu diria que não é um livro para principiantes, mas também não é um livro para especialistas. Mas ele tem uma coisa, ele vai dar uma visão tão legal, tão ampla e eu diria multidisciplinar dos principais problemas da física quântica, que vale a pena você comprar e ler esses livros. São muito bons, recomendo mesmo, eu não sei se tem na biblioteca da Unicamp. Conceitos de Física Quântica é da editora Livraria da Física,
e vale a pena você conhecer esses livros, tá? Então era isso que eu queria recomendar para vocês. E bom, no próximo vídeo a gente continua falando então de eletromagnetismo e até lá.